Olá, eu sou a Carolina e sou nutróloga. E eu sou a Júlia, ginecologista. Bem-vindas ao nosso Pausa Podcast. E hoje nós temos uma novidade. Temos a presença da nossa ilustre Alice Xavier, psiquiatra, que nós somos muito fãs e que é super atuante nas redes sociais. E ela veio para a gente conversar um pouco sobre o cérebro na menopausa. Complexo. Obrigada, gurias. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, um assunto tão importante. Digo para vocês que a admiração é recíproca. Então, eu sou psiquiatra e sou também terapeuta cognitivo-comportamental. E falar sobre cérebro na menopausa é uma coisa complexa, mas que a gente consegue, sim, transformar numa linguagem acessível. Maravilha, Alice. Alice, a gente conversa muito aqui sobre as alterações desse momento, que são tão específicas desse período da vida da mulher. E aí a gente acaba sempre falando sobre ansiedade, sobre mudança de comportamento, irritabilidade, as questões que vêm junto. Até que ponto a gente consegue encarar isso com naturalidade, apenas uma ansiedade, ou estar mais atenta para que se procure ajuda especializada? Acho uma ótima pergunta, assim, não só respondendo de até que ponto a gente pode, mas até que ponto a gente deve também encarar com naturalidade, né? Então, na psiquiatria a gente fala muito, assim, dos ciclos da mulher, que são ciclos de risco, e hoje em dia a gente cada vez mais sente a psiquiatria da mulher como uma sub-área, assim, dentro da psiquiatria, né? Então, com certeza, o climatério, ele é uma das fases de risco da mulher. Assim como a gente tem lá antes, né, a fase da gestação, do puerpério, a gente tem também a fase do climatério. E o porquê que isso é uma fase de risco? Por vários fatores, depois a gente pode falar um pouco mais, né? Que vão desde fatores biológicos, psíquicos, sociais. Mas acho que essa tua primeira pergunta é muito importante. A gente não fica só naquele papel de expectante, de assim, é normal da fase, né? Que nem às vezes a gente tem com idoso deprimido, assim, é normal, porque é idoso, né? Não. Então, assim, não tem nenhum momento da vida que seja normal a gente adoecer. Né? Então, mesmo que a gente tenha, talvez, causas que expliquem isso e a gente tenha uma maior prevalência, a gente não pode normalizar a doença. Eu gosto muito de frisar isso na psiquiatria, porque é uma área que, como a gente não tem exames, né? Então, não tem assim, eu vou coletar o meu açúcar, eu vou ver que a minha glicose tá alta, eu aceito. A psiquiatria eu não tenho, o paciente meio que tem que acreditar, né? Então, existe, às vezes, essa ideia errônea na sociedade de que se tem um fator que explique isso, então é normal da fase, né? E aí eu digo, bom, tu pode ter um fator que explique, tá com dor porque tá com o pé quebrado, vai tratar igual. Então, mesmo que tenha fatores que explique, se a gente identifica que é uma doença, a gente precisa, então, tomar a conduta adequada, né? Então, realmente, assim, esse momento do climatério, o que a gente mais vê, assim, irritabilidade, sim, também, né? Mas especialmente depressão, mais. Então, a gente tem de 2 a 5 vezes um aumento, né, de 2 a 5 vezes no risco de depressão no período do climatério, comparado ao período fora do climatério. Então, é bastante, né? Pensando que depressão acomete pelo menos 5% da população mundial. No Brasil, a gente tem estudos de prevalência ainda maior, até aí quase 10%, né? E também temos aumento de sintomas ansiosos, né? A ansiedade até mais no fim desse período do climatério, tá? E aí, o que nos deve, talvez, assim, ligar um sinalzinho de alerta quando a gente começa a ter prejuízo, assim, né? Quando a gente olha lá o DSM, praticamente todos os nossos diagnósticos em psiquiatria têm um critério, talvez vocês vão voltar à época da faculdade, quem não gosta de psiquiatria, tem que ler esse monte de coisa, que era o prejuízo funcional, né? Então, uma coisa é a mulher ter, eventualmente, noites um pouco mais agitadas, né? Os fogachos darem uma incomodada, ou volta e meia esquecer uma palavra, ou se sentir um pouquinho mais sensível, em alguns momentos um pouco mais triste. E outra coisa, que é o que nos acende o sinal de alerta, assim, puxa, a maior parte do tempo eu tô me sentindo deprimida. A maior parte das coisas já não me dão mais o prazer e o bem-estar que eu tinha antes. A maior parte das vezes eu sinto que eu não tive uma boa noite de sono. A maior parte do tempo eu não tenho um nível de energia bom, né? Ou, assim, a maior parte do tempo eu estou muito preocupada, eu me sinto apreensiva, eu tenho tido dificuldade de relaxar, isso tá me prejudicando. Aí a gente começa a ter que avaliar com mais cuidado. Eu queria que tu comentasse também, algumas mulheres vão se sentir mal o mês inteiro. Agora tem outras que passam o mês bem, mas no pré-menstrual, bom, aí ela fica derrubada. E é sempre igual, então, a maior parte do tempo, se ela for pensar das 4 semanas do mês, 3 ela passa bem, mas uma ela passa muito mal.
o que a gente faz com essas mulheres? Então, né, pensando e até puxando talvez para quando a gente fala de algo de TPM, às vezes algumas pessoas não conhecem tanto, assim, né, o termo, mas uma coisa é a TPM a gente nem considera um transtorno psiquiátrico, nem tá lá no DSM, a maioria das mulheres vai ter, né, e aquela coisa de, bom, são alguns dias que eu me sinto um pouco mais desconfortável, mas eu toco a minha vida, eu sigo, eu sou meio um pouco, às vezes a gente não se suporta, né, mas a gente segue, e quando a gente tem essas alterações muito marcadas, na maior parte dos ciclos, e que trazem um prejuízo, e aí é como se fosse quase uma TPM mais intensa, porque os critérios são muito parecidos, né, mas são de áreas, assim, geralmente da parte tanto física, né, então muitas cólicas, dores, dor de cabeça, quanto afetiva, né, então eu fico mais sensível, eu fico mais irritada, ou eu fico mais triste, mais ansiosa, quanto da parte cognitiva, né, eu tenho dificuldade de concentração, eu tenho dificuldade de achar as palavras. Quando isso está presente na maior parte dos ciclos e traz prejuízo, aí a gente indica tratamento, né? E a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, é considerado um tipo de depressão. O carro-chefe do tratamento, quando a gente vai falar de psicofármacos, vão ser antidepressivos, que atuam especialmente sobre serotonina, tá? A gente sabe que métodos contraceptivos, métodos que a gente consiga melhorar, né, a oscilação hormonal, que é aí a responsável principal, vão auxiliar também. Mas na prática a gente vai recomendar um tratamento contínuo. Tem alguns lugares que indicam até, não sei se vocês já ouviram falar, cíclico. Eu não gosto, tá? Eu prefiro contínuo também. Eu também, porque é assim, começa o antidepressivo, daí eu começo os efeitos colaterais, daí depois eu tenho um pouco de efeito, daí eu paro o antidepressivo, daí eu tenho uns efeitos de descontinuação, eu não gosto. Sim. Mas, se a gente vai ler a literatura, diz que a gente pode optar ou fazer cíclico ou fazer contínuo, né? E claro, né, depois a gente pode também entrando mais umas outras estratégias, atividade física, higiene de sono, questões, né? De vida, assim, de hábitos de estilo de vida. Mas, então, isso é importante, a mulher monitorar. Por isso, eu sempre digo, assim, nas mulheres, a gente, quando faz uma avaliação... E eu já tive, por exemplo, um paciente que veio com um diagnóstico de transtorno de humor bipolar e, na verdade, era uma TDP. Porque, muitas vezes, é uma coisa cíclica que nos chama atenção, né? Mas o que acontece, assim? Então, é muito importante as mulheres monitorarem dentro do nosso aplicativo lá de ciclo, que todas temos, né? E colocando também o humor, né? Porque isso vai nos dar dicas importantes, assim. Sabe que isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Essa fase de transição, essa perimenopausa, se tem uma coisa que todo mundo tem que ter, um aplicativo de ciclo, um calendário, a gente tem que monitorar isso. Faz muita diferença, a gente enxerga o que está acontecendo. E ajuda a gente a se conhecer, né? Porque nós já falamos muitas vezes sobre isso. As mulheres têm uma tendência, até por serem muito envolvidas com os cuidados, com a família, com os filhos, com os pais, e é um momento da vida em que tudo isso está acontecendo, em justificar muito o que está acontecendo. Sim. Né? Então, passa o tempo todo justificando e não se mobiliza o suficiente para procurar ajuda. E esse é um momento de intensa flutuação. A gente está falando aí de um período não já de uma menopausa concretizada, né? A gente está falando de alterações que vão acontecendo anos antes dessa menopausa realmente acontecer. Então, é um momento que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E as oscilações do humor também são muito rápidas, né? E a gente pensar em encaminhar esse tratamento é algo que pode fazer diferença na vida dessa mulher, né? São anos de flutuações que a gente está falando. Né? Ficou agora, puxa, a gente vive muito tempo, né? Nessas flutuações. Mas isso, Carol, é super importante. Porque eu sempre digo, né? A gente só muda aquilo que a gente conhece. Né? Então, às vezes, as pessoas vêm no psiquiatra e falam assim, eu tenho ansiedade. Tu vai ver e vai tentar explicar. E não é a ansiedade que a pessoa tem, é outra coisa, né? Então, a gente não tem como dizer, eu quero mudar tal coisa, mas eu não sei o que é. Então, por isso, o primeiro passo é a gente monitorar os sintomas, pra gente poder entender o que tá acontecendo. E outro aspecto que tu falaste, que realmente, as mulheres... Por um lado, nós somos mais resilientes, e aí resiliência pode ser algo positivo para lidar com adversidades, mas por outro lado, às vezes a gente pode acabar deixando passar o autocuidado, assim, né? Então, às vezes eu brinco com as minhas pacientes quando elas dizem, mas é que eu tô de TPM. Bom, daí esse período é porque eu tô de TPM, esse período eu tô mal porque eu tô com sangramento, é muito ruim, o outro período é porque eu tô no período fértil, eu fico meio atrapalhada. Daí sobra aqueles 2 dias do mês, assim, que eu tô bem. Então, assim, não dá, né? Não. Então, independente da causa, se tá tendo sofrimento, a gente precisa monitorar. E eu queria que tu comentasse quais que são as mulheres que a gente tem que ficar mais de olho. Boa pergunta. Então, assim, o que a gente tem, né, de fatores de risco associados à piora de humor, seja humor deprimido, irritabilidade, ansiedade, nesse período de climatério. Primeiro deles, com certeza, mulheres que já têm algum quadro psiquiátrico,
né? Então, mulheres que já fizeram no passado o tratamento para algum transtorno de humor, para algum transtorno de ansiedade. Temos também como fator de risco a intensidade dos sintomas vasomotores, porque eles são muito incômodos, né? Então, eu não cheguei lá ainda, espero chegar, né? Mas, assim, eu vejo pelas minhas pacientes, né? Então, eles atrapalham e muitas vezes eles atrapalham muito o sono. O sono, ele é o nosso grande regulador de sono natural, assim, né? Que ele é um antidepressivo e estabilizador de humor natural, digamos. Então, essas mulheres, com certeza, estão em maior risco. E também aquelas mulheres, a gente já tem também avaliação de fatores, né? Socioeconômicos associados. São mulheres que têm uma maior sobrecarga, que são a principal cuidadora, né? Seja dos filhos, seja dos pais também, ou aquelas mulheres que já têm também maior exigência em si mesma, em termos de performance, de beleza. Sim. A questão estética pesa muito nesse momento também, né? E a gente não pode negligenciar isso, porque isso é importante para aquela mulher, a questão estética. Isso é uma grande discussão, até que ponto a gente consegue equilibrar, né? Porque, claro, a gente não tá falando... Isso é quando a gente fala, que nem, por exemplo, quando a gente fala sobre obesidade, assim, né? A gente não tá falando de não aceitar, mas a gente também não tá falando sobre não olhar aquilo, assim, né? Exato. Então, é como a gente pode conviver da melhor forma, tentando sempre melhorar aquilo que nos traz algum prejuízo. E aqui é a mesma coisa. Essa fase da vida também, um outro fator de risco, é esse papel da mulher. Essa transição, assim, né? Tô deixando de ser uma adulta jovem e virando, né, uma mulher madura. A gente fala muito em maturidade do período, mas, na verdade, é tanta oscilação que mesmo que tu tenha maturidade para lidar com essas transformações, isso bagunça, né? E aí a gente tá falando de autoestima, de maior irritabilidade, de maior ansiedade. E hoje a ideia de ansiedade, tá todo mundo falando, eu tô ansiosa, tô ansiosa. Então, né, se banalizou muito essa questão da ansiedade. Mas a gente, às vezes, precisa olhar para essa ansiedade como alguém que tá em risco. Sim, com certeza. E acho que, assim, quando você estava falando essa questão do papel, né, da mulher e da cobrança da mulher, realmente, eu costumo dizer, eu brinquei antes pra vocês, assim, quando a gente envelhece é porque as coisas estão dando certo, né, mas acho que às vezes a gente tem que cuidar um pouco do eufemismo, porque algumas pessoas até, elas não se sentem no direito, às vezes, de se queixar de algumas coisas, né. Então, assim, eu, por exemplo, eu não acho que a terceira idade é a melhor idade, não cheguei lá ainda, né, mas assim, gente... Não sei se é a melhor idade, né? Então, acho difícil. Acho que tem coisas boas e coisas ruins. Mas tem muita dificuldade. Fase da vida. Né? Então, às vezes, acontece isso. Tem pessoas que chegam no consultório do psiquiatra e falam assim, né? Nossa, mas eu tenho tudo, né? Eu tô bem, eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu tenho emprego. Não poderia me queixar de tal coisa, né? Mas, sim, podemos nos queixar, porque... são incômodos reais, né? E organicamente, assim, a questão da queda do estrogênio impactando no cérebro. Sim, impacta. Uma questão bioquímica. Sim. Então, assim, né, existe, a gente sabe da relação, né, o quanto a oscilação de estrogênio depois a queda acaba, né, sendo um dos fatores biológicos aí que explica essa piora. O estrogênio, ele é muito importante quando a gente fala, até por isso que a resposta aos antidepressivos, ela é diferente em homens e mulheres, né, por essa interação que a gente tem entre o estrogênio, entre resposta à serotonina, né, então por isso também nessa fase a gente usa mais inibidores seletivos, né, a gente até pode usar antidepressivos duais que tenham ação em serotonina. Então isso explica, sim, né, como fator biológico, tanto o que a gente observa de oscilações de humor antes ali, né, em mulheres que estão ciclando, quanto quando a gente fala no período do climatério. Uma outra coisa que eu queria que tu comentasse é uma fase em que todo o cérebro sente, né? Sim. Em vários aspectos. Então, depressão, ansiedade, libido também. Com certeza. Libido, a gente sempre fala, é multifatorial. Claro que os hormônios contam, mas não é totalmente hormonal, muito longe disso. Eu diria que 10% é hormonal. Antidepressivos podem atrapalhar, mas às vezes a gente tem que usar também. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Tá, é uma boa. Com certeza, isso é um desafio, assim, da prática diária, né? Acho que tanto um desafio enquanto a fatores associados, e aí entram várias questões do nosso estilo de vida atual, da nossa expectativa também em relação ao libido, quanto quando a gente fala de manejo, de tratamento, né? Muitas pessoas têm medo dos antidepressivos em função da piora da libido, né? E querem suspender, às vezes, no momento em que não dá para suspender.
E muitas vezes não observam melhora depois, né? Depois voltam pedindo, quero voltar. A própria depressão vai afetar essa questão da libido, Exato. né? Então, assim, não é a medicação, é o momento que a pessoa tá vivendo, o diagnóstico que ela tem. Com certeza. Então, acho assim, primeiro, a gente entender. Eu gosto muito, eu uso muito com meus pacientes, e talvez você tenha visto quando eu falo no Instagram, da gente entender o cérebro primitivo pra gente entender algumas coisas de agora, né? Então, primeiro, existe uma diferença entre nós, mulheres e homens. Não vamos querer que a gente tenha mesmo assim libido que os homens. Sim. Né? Sim. Então, acho que muitas vezes a gente tem que primeiro alinhar a expectativa. Porque às vezes as mulheres vêm com uma ideia de libido que elas escutaram, que elas viram em algum lugar. Porque as pessoas geralmente, hoje com as redes sociais, não vão na rede social falar as suas dificuldades, seus defeitos, né? Enfim. Então, elas se comparam muito, né? E muitas vezes vêm, então, com uma expectativa de que deveria ter mais libido do que tem, né? E eu acho que isso é o primeiro passo, a gente explicar pra mulher e explicar que libido é uma das coisas, uma das partes da sexualidade. É possível Sim. a libido não tá 100%, mas tu ter prazer mesmo assim, né? Então, acho que o primeiro passo vai muito pela psicoeducação. Além disso, a gente daí olhar as causas, então, da redução de libido, muitas vezes tem a ver com questão do corpo, de baixa autoestima, né? De expectativas, de medo de julgamento também. E muitas vezes passa por questões da rotina, né? Eu, em todas as consultas, eu sempre peço para os pacientes fazerem, assim, me mostra uma semana tua como é que é. E às vezes é aquela pessoa que, assim, né, dormiu 6 horas, trabalhou 12 horas. E aí, assim, o cérebro pensa, meu Deus, eu vou gastar energia para ter relação ou eu vou sentar na frente do Netflix e me entupir de chocolate, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele busca sempre aquilo que dá mais prazer de forma mais fácil. Sim. Uhum. Né? Acho que dito isso, feito essa psicoeducação, claro, quando a gente fala de período do climatério, a gente vai ter uma piora, então, por todas essas questões, sejam elas biológicas, porque não é mais a época que a nossa mente pensa em reproduzir também, né? Exatamente. Né? Tipo no pós-parto, assim, né? Os pacientes falam, mas eu não tenho libido. Sim, você tem um bebê. É uma coisa cuidar. ainda primitiva, né? De instinto também. Exato, né? Eu estou aqui em privação de sono, tentando cuidar de um ser humano. Como é que eu vou pensar em ter outro ser humano, né? Porque o nosso cérebro, ele funciona de forma muito primitiva, assim, né? Para muitas coisas. Então, acho que isso, assim, a gente vai ter, obviamente, essa questão, essa alteração hormonal, essa alteração psicossocial que vai impactar negativamente na libido. Mas quando a gente fala de manejo medicamentoso, a gente sabe que o que os estudos falam de percentual de pacientes que têm, de fato, uma redução de libido é muito menos do que as pessoas imaginam, tá? A gente tá falando, às vezes, assim, 10%, 15%. E as pessoas estão imaginando 100%. Né? Então, eu sempre gosto de explicar. A gente começa o tratamento, quando a pessoa tem um medo, a gente entende, a gente vai seguir olhando para aquele medo, mas vamos testar, porque pode ser que várias outras coisas melhorem. Uhum. E isso te ajude na libido. Se não der certo, se a coisa piorar, a gente vai sentar e vai rever. Mas tu te privar de um tratamento por medo, né? E não vamos esquecer da terapia, né? Com técnicas focadas aí, a terapia que aborde mais sexualidade. A gente tem terapeutas sexuais, a gente tem várias técnicas também que ajudam, né? Acho que isso é uma coisa muito subutilizada e pouco falada, né? As pessoas acham ainda meio estranho às vezes, né? Exatamente. As pessoas, elas querem um remédio mágico que vá tratar a libido, mas procurar um terapeuta, procurar alguém para tratar isso, acho que... E esse remédio mágico nessa janela pequena que a gente falou ali de um dia de 12 horas de trabalho e mais um chegar em casa e se preocupar com as questões da casa e dos filhos e um remédio que atua em 5 minutos para... E não é assim que funciona, né? Alguém que vem de uma rotina exaustiva e que está num momento da vida que está oscilando muito, não tem como ter 5 minutos de liga, desliga. Não é assim que funciona. Ainda mais nós mulheres, né? Bom, aí é mais atuária, mas, né? É diferente difícil, mulher e homem, né? Exatamente. As respostas são completamente diferentes, né? Não, eu tava só pensando no meu foi tipo, é muito diferente, né? É muito diferente. A sexualidade feminina é diferente da masculina. E a gente tem uma expectativa de ter libido igual ao homem, satisfação igual ao homem. É uma expectativa que vai ser sempre frustrada. Pois exatamente. Eu não sei o quanto que enfim, que as mulheres param pra pensar sobre isso e se colocam dentro de uma expectativa real, assim, né? Acho que às vezes tem uma cobrança meio... E às vezes elas se comparam com como era no início do relacionamento, como era quando elas tinham 20 anos de idade e esperam que aquilo volte. Só que aquilo não vai voltar, né? Ela está num relacionamento de 20 anos, que tem os desgastes naturais do relacionamento. A sexualidade daquele casal não vai ser a mesma de um casal que está se conhecendo, de um relacionamento novo. É verdade. Isso aí.
são muitos aspectos que a gente vai vendo a vida dessa mulher se modificando, né? E em relação, assim, eu converso muito com as minhas pacientes nesse período, porque eu digo assim, às vezes a gente se preocupa com uma mulher no puerpério, o risco de depressão e aquilo que é natural do puerpério, né? Então, a gente fica ali. Só que naquele momento existe um fator de confusão que é uma criança para ser cuidada. Sim. Então, existe uma motivação que às vezes está acima da tua percepção, porque tu precisa estar 100% entregue àquela criança, né? Sim. E nesse momento agora de perimenopausa e menopausa, não existe a criança para ser cuidada. Às vezes é tu mesma que tem que ser cuidada, né? E aí, quando não tem o outro para olhar e que a gente tem que olhar para si, as coisas começam a ficar um pouco mais preocupantes. Sim. É verdade. E isso é muito importante por várias coisas, essa tua fala, assim, né? Porque, primeiro, sim, nós mulheres... E também, assim, o perfil feminino é muito mais um perfil... E aí, voltamos ao nosso cérebro primitivo, em que a gente ficava lá cuidando, né? Das outras crianças, enquanto os homens saíam para fazer a caça e a coleta, né? Então, a gente é muito mais voltado ao cuidado. Não é por acaso que as áreas da saúde... A gente tem muito mais mulheres, né? Trabalhando na área da saúde, né? Então, é também o nosso perfil de se voltar ao outro, né? Então, quando se depara, por exemplo, nesse período de menopausa, perimenopausa, em que se volta mais para nós mesmas, primeiro, sim, fica mais difícil por a gente precisar mudar esse olhar. E segundo, que a gente perde uma motivação, né? Porque quando a gente tem uma outra pessoa, a gente até dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente fala que é a coisa da corresponsabilização. Eu tenho uma responsabilidade com outra pessoa, que é aquela história assim, né? Pra eu fazer academia, se eu tiver um personal me esperando, aumenta muito a chance, né? E eu, pelo menos, sou uma dessas. Sim. Né? Eu combinei com vocês aqui, eu vim. Mas talvez se fosse ali, se quando der, a gente se cruza aí e vai, né? Se o personal cancelar, a gente vai embora. A gente falou, que ruim, né? Não apertou aí. Então, assim, a gente tende a fazer mais, né? Até por uma coisa mais de julgamento. O que o outro vai pensar de mim se eu não estiver ali, né? Então, a gente se julga diferente e a gente tende a ser mais responsável com os outros que com nós mesmos. Então, é claro que nessa fase da vida, não tem aquilo do, meu Deus, né? O que os outros vão pensar se eu não me voltar para esse bebê, se eu não cuidar do bebê, né? Eu tenho compromisso com o bebê. De fato, fica mais difícil. E aí, é a gente trabalhar com essas mulheres. Quais são as motivações, assim, né? Por que vale a pena tu investir em ti mesmo, digamos assim, né? Às vezes parece, isso é tão óbvio, mas para muitas pessoas, elas não têm. Exatamente. Essa resposta. Elas nunca olharam para si, né? Essa falta de resposta é algo que até angustia, né? Quando a gente pergunta e a pessoa não sabe por que teria que se cuidar. Afinal de contas, para que a gente se cuida, assim, né? Então, E aí, claro, a gente trabalha, existem várias técnicas de entrevista motivacional que essa pessoa vê, né? Para que ela se cuida para si, né? E por que o seu bem-estar, além de ser bom para si, também é importante para ela manter a sua rede, né? A sua aldeia, a sua comunidade, enfim, como nós vivemos assim, né? Então, isso acho que é outro aspecto importante. E aí também se soma a importância de a gente, muitas vezes, ter que, se a gente tem dificuldade de engajar essa mulher, né, na busca pelo tratamento, chamar a rede de apoio, né? Às vezes a gente tem que chamar, conversar com a família. Nós, psiquiatras, fazemos muito isso, assim, acho que das outras áreas da medicina não é uma, né? Não. Mas, às vezes, quando uma pessoa ela está muito adoecida e não consegue se movimentar, às vezes a gente chama uma rede de apoio para nos ajudar, assim, né? Essa rede de apoio pode ser uma família, pode ser um amigo, pode ser alguém que vai nos ajudar a motivar essa pessoa, né? Acho que tem muito também de uma questão, às vezes até inconsciente, da questão do fim do período reprodutivo. Com certeza. Às vezes a pessoa não racionalizou isso, mas é uma grande virada de chave na vida, né? Tu não poder mais, porque, de repente, assim, uma função acabou na tua vida. Isso. Tu te aposentou como se tu virasse... sentido. Às vezes, assim, uma sensação de que eu virei pra página final. É. Tem 40 anos, 50 anos pra viver ainda. É, né? mas tem muito isso, né? Muito, né? E aí tem, eu acho que, claro, algumas coisas, quando a gente tá dentro do consultório, né, de psiquiatria, as pessoas falam mais algumas coisas íntimas que às vezes não falam em outros ambientes. Claro. Mas isso vem muito nas mulheres nessa idade. E vem muito aquela coisa de, bom, então eu não sou mais sexy, não sou mais atraente, porque eu não tenho mais a função reprodutiva, né? E aí vem a comparação, porque os homens... A natureza é muito injusta com as mulheres, gente. Assim, sobrou tudo pra nós, né? Então, assim, os homens, o que sobra pra eles é que eles seguem podendo se reproduzir, né? Então, isso pega bastante, com certeza, né? Com as mulheres nessa idade. E essa mudança de ciclos da vida, né? Porque a gente fala muito assim, o que muda a nossa idade, as nossas emoções, as nossas percepções, mais do que a idade cronológica, são os ciclos. Por isso a gente fala da importância dos rituais, né? Então, a gente fala a questão,
A formatura, o casamento, o nascimento do filho, ou até quando a gente fala do luto, por que a gente faz, né, vai no enterro, faz velório, então os rituais, né? Então, independente da idade que essa mulher esteja, que vai variar, né, no momento do climatério, da menopausa, perimenopausa, de fato, meio que fecha, assim, né, uma fase da vida, de jovem ficou pra trás, e agora eu tô entrando na fase da melhor idade. É uma coisa que a gente não tem como não ver, né? A gente fala assim, os homens também envelhecem, mas eles não têm um marco, que é parar de menstruar. Para a mulher isso é muito evidente. Para o homem, não. Ele segue igual. Claro que ele tem um envelhecimento, claro que ele tem uma queda hormonal, mas não é como é pra Mas gente. não é a percepção abrupta, né? De repente encerrou. Fica esperando ali, será que eu vou menstruar esse mês? Será que eu não vou menstruar? Será que eu tô na menopausa? Será que eu não tô na menopausa? Existe um marco, né? Embora a gente sempre fale aqui que tem um período que a gente não consegue ir com exames, como na psiquiatria, detectar isso, é muito mais pelo que a paciente está trazendo de informações, mas existe um momento que ela diz, não, agora eu não menstruo mais. E isso, eu acho que realmente, se a gente não estiver bem estável, vira uma chave que pode desestabilizar, né? E pode trazer... Aí a gente não fala só de ansiedade, a gente fala assim, como é que eu vou seguir daqui pra frente? Exato. Qual é a minha função? E aí tem uma outra questão, assim, né? São mudanças que diariamente vão sendo percebidas, porque, bom... Várias outras coisas mudam, né? Aí muda a pele, aí muda o cabelo, daí vem o ressecamento vaginal, daí a cognição fica diferente. Então, eu tava te ouvindo, Carol, e pensando que ali o período da gestação e puerpério é a mesma coisa, assim, né? Porque pro homem segue tudo igual. Nasceu uma criança no hospital, mas assim... Talvez ele tenha perdido um futebol, mas... E olhe lá! E olhe lá! Então, assim, o corpo dele está tudo igual, né? Então, de fato, as mudanças, elas... ocorrem intensamente, e o fato de elas estarem presentes na rotina é meio que a lembrança de que aquilo está acontecendo. Né? Porque é diferente de, eu tenho uma cicatriz que eu escondi lá atrás. Não, é uma coisa que eu sinto no meu corpo todos os dias. É um espelho diário. Né? Então, isso é meio que a lembrança diária. E aí, claro, a gente entra em toda uma outra questão de fatores psicossociais associados ao adoecimento, né? Nessa fase. Que é a ideia diferente sobre como a gente encara o envelhecimento do homem e da mulher. Né? Um homem grisalho de 30 anos, tudo certo, né? Enfim, agora uma mulher grisalha já fica assim, nossa... Não se cuida. Aí sempre tem aquela que vai dar dica, né? Vai lá na minha cabeleireira, vai não sei o quê, né? Tu tá mal cuidado. Então, é muito diferente, né? E assim, eu queria também que tu comentasse. Existe essa cobrança estética do parecer jovem, isso a gente não alcançar. Mas o que eu vejo muito, assim, uma preocupação de muitas mulheres, que eu vejo no consultório, a preocupação com o seu cérebro, no sentido de, eu leio uma coisa, parece que eu não absorvi nada daquilo. Minha cabeça se foi, né? Será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho diagnóstico? Será que eu tenho? Será que não tenho? Isso é muito nebuloso, isso é complicado nessa fase. A cognição é uma questão muito complexa, né? E quando a gente fala, só esclarecendo, cognição, porque às vezes as pessoas acham que cognição é memória ou inteligência, é um conjunto muito amplo de várias questões visoespaciais, executivas, e enfim. Mas a cognição é algo muito sensível, né? Então, não só nesse momento, mas em todas as fases da vida, assim, a gente vê dentro da psiquiatria, quando a pessoa começa a adoecer, muitas vezes os primeiros sinais são alterações cognitivas. E quando a gente faz o tratamento, as últimas coisas que melhoram são as funções cognitivas, né? Então, mesma coisa com reposição hormonal. Mesma coisa. Melhora tudo, mas a cognição é a última. É sacanagem, né? E flutua muito. E flutua muito. Porque daqui a pouco começa a reposição, tá muito melhor e maravilha, agora deu certo. Aí daqui a pouco vem uma semana péssima. E isso bagunça, porque a gente passa a não acreditar mais que o tratamento vai trazer benefício, né? E em última instância, na verdade, a gente quer uma recuperação cognitiva, né? A gente fala que a gente não quer só sair da doença, a gente quer que a pessoa retome sua vida, qualidade de vida e funcionamento cognitivo. Então, assim, o que a gente percebe, o que a gente pode conversar com essas mulheres? Claro, primeiro, a gente fazer um monitoramento é uma coisa que ajuda pra gente entender, porque a cognição, ela pode piorar por um aumento de ansiedade, ela pode piorar por sintomas depressivos, ela pode piorar por alterações de sono, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas falam, acho que a principal queixa no consultório tem TDAH. E a maioria das vezes não é, né? É que a gente pode ter outras causas e, enfim, sem entrar em outras, deficiência de complexo B, enfim. Sim. Né? E depois, além disso, identificada a causa, como que a gente pode otimizar o máximo possível. Porque, infelizmente, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir mudar, né? Eu digo que é meio sacanagem, mas o nosso cérebro, ele termina
a sua maturação lá pelos 30 anos, né? Mas aí a gente já tá começando a envelhecer também, né? Porque o nosso envelhecimento cerebral Eu nem também tempo de curtir. Então, a gente fica muito pouco tempo na crista da onda, assim, né? Então, a gente também psicoeducar essas pessoas de que, bom, a gente não vai ter a mesma cognição Sim, a vida sim. inteira, tá? E aí, acho que já entra um pouco para quando a gente vai falar de técnicas de manejo desses sintomas, aquilo que a gente não conseguir mudar, a gente vai ter que ver como a gente trabalha com técnicas de aceitação. Em termos de medicação, claro, a gente sabe que tratar sintomas depressivos vai nos ajudar, melhorar a ansiedade vai nos ajudar, mas a gente não tem como dizer, dormir, com certeza, né? Mas a gente não tem como dizer assim, né, esse remédio aqui vai devolver a tua cognição de antes, né? Então, é difícil. se vocês É conhecem difícil. algum, me conta. É difícil. A gente falou em sono bastante agora. Sim. A gente sabe que é um período que o sono fica extremamente atrapalhado. Ou por dormir menos, ou por despertar, ou por fogacho. O impacto sobre o sono, a qualidade e quantidade, né, de sono fica extremamente afetada. Até que ponto a gente releva uma insônia? Ou a gente diz, não, peraí, eu vou procurar ajuda porque isso aqui tá acabando comigo. Assim, a gente não deve ter insônia. Então, insônia a gente não releva. Claro que, assim, uma noite mal dormida é uma coisa. Sim. Uhum. Tudo bem, todos nós podemos ter, né? Agora, passam-se os dias e a maior parte dos meus dias na semana eu tenho uma dificuldade. E leia-se insônia, quando a gente vai ver os critérios de insônia, pode ser alteração do sono no sentido de dificuldade de iniciar, né? Insônia inicial, perder no meio da noite, ou acordar, dificuldade de acordar, ou acordar muito cedo, ou pode ser sensação de sono não reparador no dia seguinte, na maior parte dos dias. Então, assim, eu durmo, não tenho insônia, mas eu não sinto meu sono reparador. Sempre tem que buscar ajuda, tá? E assim, muitas pacientes chegam, às vezes, nesse momento, com essa queixa como principal. Às vezes a gente vai ver, não tem um transtorno ansioso, depressivo, mortal, ok? E a gente começa uma medicação para estabilizar o sono. E a gente acaba vendo tanto uma melhora no sono, como muitas vezes na questão da cognição, que fica muito prejudicada quando a gente não dorme bem, né? Tanto pela questão do sono ruim em si, né, e da memória, quanto pela sonolência de dia. Né? E o sono está muito associado também à regulação de apetite, assim, né? Então, também, que é outra questão dessa fase. Né? Então, para cognição, essa questão do sono, sempre olhar quando a gente tiver insônia. E a gente tem algumas técnicas também mais, assim, de mindfulness, né? Treinamento de foco no momento presente, porque isso é uma outra coisa. A gente funciona, assim, querendo fazer multitarefas ao longo da vida, né? E às vezes a gente vai vendo uma piora cognitiva. Bom, talvez a gente possa tentar, já que a gente está tendo mais dificuldade, vamos facilitar também, né? Vamos voltar para o que seria o certo, que é a gente fazer uma coisa de cada vez, com atenção no momento presente. Então, às vezes, as mulheres e as pessoas no geral têm essa expectativa de que vai fazer tudo, vai dar conta de tudo, porque hoje a gente tem uma rotina de fazer várias coisas. As pessoas não olham só série, elas olham série enquanto elas respondem mensagem, né? Daí, enquanto elas almoçam, elas botam de alguma outra coisa. Daí, tem outra que vai na esteira. Então, uma coisa de cada vez, né? Atenção plena. Ajuda. Alice, a gente sabe da importância da medicação. Ela tem a sua indicação e, enfim, quando é indicada, super bem-vinda. Mas existem técnicas ou manejos que não são necessariamente voltados para a parte de farmacologia. E aí, o que tu nos indicas? Tá. Existem, claro, várias técnicas, tá? E acho que é importante, assim, independente, mesmo que a pessoa não vá fazer uma terapia cognitivo-comportamental, tem técnicas que a gente pode aplicar na nossa rotina, assim, né? Então, falando dos nossos pilares, a questão do sono que a gente já abordou é muito importante. Hoje em dia, infelizmente, é meio que uma pandemia de insônia, tá? A gente tem estudos falando que mais 70% dos brasileiros se queixam de insônia. Então, assim, é muito. E muitas vezes é por uma má higiene de sono. As pessoas ficam, né, nas telas até tarde, assim. Então, a gente tentar, depois de chegar de uma rotina de trabalho, pelo menos ali as 2 horas que antecedem o sono, fazer coisas mais relaxantes, evitar telas, né? Não usar estimulantes depois da segunda metade aí do dia, tá? Então, isso já pode ajudar bastante. Além disso, a gente tem técnicas de manejo de estresse que a gente pode aplicar. Hoje tem se falado muito sobre estresse crônico também, né? Então, a gente fala bastante de mindfulness. As pessoas, às vezes, acham que mindfulness é uma coisa muito complexa. E não é nada mais do que atenção plena no que a gente está fazendo, né? Então, a gente pode treinar isso ajuda bastante, tanto nos sintomas ansiosos quanto na questão cognitiva. Então, às vezes, são 5 minutos que tu vai sentar,
e vai prestar atenção no que tá acontecendo, ou vai prestar atenção no teu corpo, vai fazer uma respiração, isso pode ajudar, né? Claro que atividade física já sabemos, e aí acho que não vou chover no molhado aqui, mas é muito importante. E tem uma outra coisa que cada vez mais se tem falado sobre a importância das conexões sociais também. Né? Então, às vezes é um período da vida também, né? Menopausa, perimenopausa, que a gente já não tem mais as amizades que a gente tinha antes. Eu tenho a impressão de que a mulher fica mais sozinha nessa fase. Certeza. Ela viveu muito para os filhos, muito envolvida ali com festinha dos filhos, a turma dos filhos, e agora, em geral, acabou isso, né? Os filhos já estão maiores. E aí, quem é a turma dela? Fora as mulheres que, às vezes, saem do trabalho para se dedicar à maternidade, né? Então, perde aquela rede também que é do trabalho. Sem sombra de dúvidas, os homens, eles geralmente mantêm mais as suas redes, eles são mais ativos, eles fazem, né? Então, isso é importante também nesse momento de se reconectar. Que eu percebo muito isso, e quem tem esse tipo de consulta que a gente tem com as pacientes que leva mais tempo, e que elas conseguem se abrir mais, como a gente tem, assim como a menina que recém-menstruou, às vezes a maioria das colegas não menstruaram ainda, enfim. E essa questão da menopausa, das alterações hormonais, muitas vezes essa mulher está sozinha, inclusive nesse momento. Sim. E a gente sabe que só vai gerar identificação com quem realmente está vivendo aquilo, né? Porque a pessoa não tem ideia do que seja até viver. E às vezes elas se juntam e não podem falar sobre isso. Ou tá todo mundo na mesma e ninguém fala. Eu não. É assumir o tal do rótulo da velhice, né? É um preconceito absurdo. E realmente, assim, que bom que a gente tá trazendo. E eu disse em outro momento aqui, a gente olha, tem uma manchete, tem uma reportagem no jornal, numa revista, num outro lugar do país, num outro lugar do mundo, tá todo mundo falando sobre isso. Mas agora, é muito recente. Faz muito pouco tempo que a gente fala de forma aberta sobre esse momento. Então, essa mulher tá sozinha até isso. Porque o local, o que acontece? Ela vai pra casa, no fim do dia ela tá isolada, maneira de falar, mas em relação a amizades. E no trabalho ela tá isolada também, porque ela não vai falar que ela tá passando por isso. Ah, sim. E em casa ela também tá isolada, porque só ela tá passando por isso. Então isso é verdade, assim. E isso toca naquele... Uma das coisas necessárias para nossa saúde mental é aquela sensação, né? O senso de pertencimento. Né? Então, assim, puxa, eu não me identifico com ninguém, eu sou estranha. Então, por isso é importante a gente ter esse apoio, né? E essa mulher pode buscar, seja nas amigas, interações sociais, ou até grupos de outras pessoas que estejam experienciando também esse mesmo momento, né? E é importante ela saber da necessidade disso e tentar buscar ativamente, porque às vezes, a gente fala muito na TCC que a ação vem antes da motivação, né? Então, muitas vezes a gente não tem motivação, a gente quer chegar e só ficar ali, que droga, isso aqui tá me incomodando, né? Mas é importante a gente fazer, primeiro, de forma assim, vou me obrigar a fazer, daí eu vejo como eu me sinto, porque aí geralmente depois se sente melhor, né? Pra gente continuar fazendo, né? Então, acho que talvez essas são, assim, algumas coisas práticas que a gente pode colocar no dia a dia, mesmo que a gente não esteja com, né, um episódio depressivo, uma ansiedade, um transtorno, mas pra gente cuidar da nossa saúde mental. Maravilha, Alice. Eu acho que a gente precisaria de uns 10 episódios, pelo menos, pra falar nisso, né? Imagina cada fenômeno desse momento da vida da mulher. É muita coisa. É muita coisa para abordar. Mas, Alice, é um prazer te ter aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades. Estarei esperando. Porque realmente vai ficar muita coisa pro próximo. Sim, é muita coisa. Mas acho, assim, a gente conseguiu abordar várias coisas. Sim. E eu costumo dizer que, independente do detalhe que a gente abordou ou não, fazer o barulho sobre isso, né? Isso. Exato. Que as pessoas olhem que isso acontece, vai acontecer. A nossa expectativa de vida, que bom, que está aumentando, né? E a gente consegue, então, viver mais tempo. Agora, a gente vai ter que viver mais tempo convivendo com essas alterações. Né? E que a gente possa falar mais sobre isso, seja com um nutrólogo, com um gineco, com um psiquiatra, que hoje a gente também, né, tá diminuindo a ideia de que é médico de louco, né? Que bom, bem melhor. Então, obrigada mesmo, gurias, pelo convite. Tá, muito obrigada por ter vindo. E até a próxima. Até a próxima.